Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja em casa de vocês. Meu nome é Paulo, eu faço parte do grupo de oração Sonda-me, Comunidade Nacional de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Marcos 6, de 30 a 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, meus queridos irmãos, a palavra de hoje, de Marcos 6, de 30 a 34, Jesus diz para os discípulos, né? Vinde sozinhos para um lugar deserto. Então, Jesus chama os seus discípulos para um lugar deserto, para ficarem a sós, para poder descansar. E os discípulos, né, seguem Jesus na barca para um outro lugar deserto, mas o povo estava ansioso pela presença de Deus. Veja só que eles não perderam um minuto, um segundo, 3 anos que Jesus andava no meio deles. Jesus levou ele dos 30 aos 33 naquela caminhada, e o povo parece que pressentia que um dia ia perdê-lo, né? Materialmente dizendo assim, né? Do corpo, mas espiritualmente Jesus continua no nosso meio. Mas o povo pressentia que tinha que aproveitar a oportunidade para ficar junto, para ficar do lado, para permanecer, para receber as graças, para receber a palavra. Os discípulos, mesmo cansados, eles estavam ali servindo. Então o povo aproveitou mesmo a oportunidade de ter Cristo no meio deles. Então eu digo para você, meu querido, minha querida, você que tem a oportunidade de ter Jesus hoje pregado, proclamado nos lugares, não perca essa oportunidade. Porque quem pregava era a própria palavra, era o próprio Cristo que pregava. Hoje nós temos a palavra, a Bíblia, nós temos Cristo no nosso meio, palavra, a Bíblia, mas muitos não buscam. Aí você pode dizer assim, mas Jesus naquele momento, as pessoas depois, quando Cristo morreu, tinha a palavra, não existia ainda, meu irmão, ainda não existia o Cristo palavra naquele momento, não. Hoje nós temos Cristo palavra, que é o Evangelho, Jesus, a boca de Jesus falando conosco, mas depois da morte de Jesus tínhamos discípulos, só tinham discípulos que foram catalogando as suas palavras, foram juntando, foram sendo abençoados pelo Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo. E hoje nós temos a palavra proclamada nos tempos, nos lugares, e nós não vamos em busca, ficamos em casa, estagnados. Então, que possamos, meu irmão, fazer que nessas pessoas que saíram e ir atrás de Jesus, onde Jesus estivesse, o incomodava, mas ele não deixava, ele tinha compaixão daquelas pessoas, né? Jesus não se incomoda porque nós vamos buscar ele constantemente. Jesus não se incomoda se você rezar um terço, 2, 3, se você fazer orações, fazer vigília, Jesus não se incomoda com isso. Então, que nós possamos nos colocar mais à disposição do nosso Deus. Deus possa estar no caso de nós, em nome de Jesus. Amém.